Muito bem, vamos continuar aqui na parte 2, que vai trazer conceitos bem importantes sobre a questão da modelagem, tá? Primeiramente, a questão da compreensão da realidade, né? Nós já mencionamos ali que nós temos um mundo real, e aí, cada sistema que você vai modelar, você vai se concentrar em um mini-mundo, referente àquele negócio que você está tentando compreender. Aí vem as entidades, né? Já vimos ali que os dois objetos principais, quando você está levantando requisitos, são as entidades e os relacionamentos. Das entidades, né, você deve fazer aí algumas perguntas interessantes para identificar que uma entidade é de fato uma entidade, tá? Nós vamos ver essas perguntinhas mais para frente. No modelo conceitual, a entidade é um retângulo, tá? Com o nome dela no meio. Daí, as entidades elas têm atributos, né? Os atributos são as características das entidades. Por exemplo, aqui no caso de um cliente, né? Nós poderíamos dizer que os atributos deles são CPF, nome, telefone, por aí vai. É aquilo que identifica o cliente, né? Que identifica a entidade. São as características daquela entidade, tá? Dentre os atributos, tem um deles que você vai selecionar para ele não se repetir, tá? Neste exemplo aqui, ó, CPF, nome e telefone, o CPF é um atributo que não se repete. Quando nós temos um atributo que não se repete, nós chamamos esse atributo de chave primária, tá? É possível também que a chave primária seja um conjunto de atributos. No lugar de eu marcar apenas um atributo com chave primária, eu marco dois. Daí eu tenho uma chave primária composta, tá? Porque ela é formada por mais de um atributo, que o conjunto desses dois atributos não se repetem, tá bom? Perfeito. Nesse exemplo eu tenho aqui, ó, álbum e artista, né? Álbum tem o título, que é uma string, é uma sequência de caracteres alfanuméricos, e artista tem um nome que também é uma string. Eles não têm chave primária. Daí eu crio a chave primária. Aqui embaixo eu tenho agora ID no álbum, tenho ID no artista. O ID, né, ID vem de identifier, identificador, tá? Vai passar a ser a chave primária em cada uma dessas tabelas aqui. Como os dois estão relacionados, né? Eu tenho duas entidades e elas se relacionam, ó, eu observo aqui embaixo que a tabela artista ela tem o ID, que é a chave primária dela, e o ID do artista vai aparecer aqui no álbum, ó, tá? Como artista ID. Sempre que eu relaciono uma tabela com outra, a chave primária da tabela principal ela é duplicada na tabela secundária, na tabela filha, digamos assim, tá? A chave primária vem para cá como uma chave estrangeira, né? Então eu posso ter agora o artista aqui, Bon Jovi, por exemplo, né? Ou Fábio Júnior. E aqui eu vou ter o título do álbum do Fábio Júnior vinculado ao ID do Fábio Júnior aqui, ó, nesse artista ID aqui, tá? Então, chave primária, aquele campo que não se repete, chave estrangeira, aquele campo que não se repete da tabela pai na tabela filha, tá? Para que exista o relacionamento. Temos aqui alguns termos utilizados até aqui. Entidade é a tabela do banco de dados, né? Então, em termos conceituais, quando nós estamos levantando os requisitos, compreendendo a realidade, nós chamamos ali os substantivos que nós encontramos naquela entidade, naquela realidade de entidades, tá? Essas entidades, quando nós criamos o banco de dados, elas são chamadas de tabelas, tá? Então, entidade e tabela, mesma coisa. Entidade no termo mais conceitual, tabela no termo físico, né? É a entidade criada como uma tabela no banco de dados. Atributos são as características das entidades, nós chamamos de campos ou columns da tabela, tá? Então, quando você está se referindo ao banco de dados, né, quantas tabelas tem no teu banco de dados? Meu banco de dados tem 3 tabelas. Então, não vai dizer quantas entidades tem no teu banco de dados. Não. Tá? A entidade é só no termo a nível conceitual. Tá? Falando de banco de dados, você já fala tabela. Quantos campos tem na sua tabela? Você não vai dizer quantos atributos tem na tua tabela. Não, tá? Os atributos tem nas entidades, em termos conceituais. Mas quando já existe o banco de dados, você vai dizer
Meu banco de dados tem tantas tabelas, minha tabela tem tantas colunas ou tantos campos, tá? Coluna e campo, muito utilizado. Em inglês, columns, bem utilizado, tá? Em português, campos. Instância, né? Quando você está modelando o banco de dados, né? Modelando a realidade que você vai criar, você pode dizer, cara, quantas instâncias de cliente pode ter, hein? Quantos clientes vai existir da entidade cliente? Ah, a gente pode ter aí 10.000 instâncias de cliente. A palavra instância vai ser utilizada em termos conceituais. Quando você está falando de banco de dados, você vai chamar de registro, tá? Quantos registros tem na tabela clientes? Tem 1 milhão de registros, tá? É o termo mais utilizado em português. Em inglês, row, bastante utilizado, tá? No time internacional, estiver falando sobre banco de dados, né? Você pode dizer quantos registros tem na tabela, how many records ou how many rows tem na tabela, tá? Então rows ou records, rows bastante utilizado, records também, em português registros. E tuplas, tuplas aí só a nível de concurso. Vai fazer uma prova de concurso aí, cara, quantas tuplas tem na tabela? Aí vai aparecer esse termo. Mas normalmente nós não utilizamos no dia a dia, tá? Chave primária é aquele campo que não se repete, tá? Ou aqueles campos que não se repetem, pois a chave primária ela pode ser composta por mais do que um campo. Nessa parte de enxergando entidades aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre as perguntas que nós podemos fazer para enxergar uma entidade, né? Então, por exemplo, numa locadora, que era o que nós tínhamos antigamente, né? Quando nós queríamos ver um filme aí que é um lançamento, nós íamos numa locadora para alugar os filmes para assistir em casa. Hoje, praticamente não existe mais isso, por conta dos streams, tá? Mas numa locadora nós temos a entidade filme, né? Assim como nós temos também nos streams, tá? Então, vou entrar no Netflix. Vou fazer um sistema para Netflix, por exemplo, tá? Certo, então eu tenho uma entidade filme, é uma das principais entidades neste negócio, tá? Mas eu tenho certeza que filme é uma entidade? Quais são as perguntas que eu posso fazer para identificar filme como uma entidade? Primeiro, filmes possuem atributos que o caracterizam efetivamente como uma entidade? Possui, né? Possui título, elenco, enfim, tem várias coisas que nós podemos inserir aí como características dos filmes. Existem várias ocorrências de filme? Sem dúvida, tem vários filmes que nós podemos armazenar numa tabela do banco de dados. Podemos representar o filme como em forma de tabela, né, com linhas e colunas? Certamente, tá? Um outro exemplo, banco, né? Vamos cadastrar os bancos que existem aí no Brasil, por exemplo. Então nós temos aqui um exemplo, ó. Temos aqui um banco de dados. Dentro desse banco de dados tem uma tabela chamada banco. Veja que a tabela banco ela possui colunas e possui linhas, tá? Então sempre que você estiver pensando na realidade, que você encontrar algo que você acha que é uma entidade, você deve pensar, certo, essa entidade que eu acho que é uma entidade possui atributos, possui características, existem várias ocorrências dessa entidade, eu posso criar uma planilha, por exemplo, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar essa entidade como uma planilha do Excel. Consigo colocar várias linhas de dados dessa entidade. Se você chegar nessa conclusão que sim, então de fato aquilo ali é uma entidade. Aqui no caso do filme, olha, quais são os atributos de filme? Nome, duração, atores, gênero. Qual seria a chave primária? Né? O que é que de filme que não se repete? O nome se repete? Se repete. Na duração também. Atores também pode se repetir. O gênero também pode se repetir. Então você encontra um campo e aí você identifica esse campo com uma chave primária. Nesse nosso exemplo aqui, nós colocamos um código que é um código auto-incremento. É algo muito utilizado isso daqui, tá? Quando você tem um sistema muito grande, como um RP, que é o nosso caso aqui, que nós vamos usar o T2T-RP, que tem 480 tabelas, se você ficar pensando muito na chave primária de cada tabela, vai ficar muito difícil de você modelar. Então você cria logo um campo chamado ID ou código, tá? E esse campo deixa ele auto-incremento e esse campo passa a ser a tua chave primária em todas as tabelas do banco de dados. Muito bem. Daí depois das entidades nós temos os relacionamentos. O relacionamento é um fato que liga dois objetos, que liga
duas entidades, tá? Normalmente o relacionamento é um verbo que liga aquelas duas entidades, tá? Por exemplo, João namora Maria, ó, namora o relacionamento, tá? O verbo é a expressão de um fato. Temos esse outro exemplo aqui, ó. As pessoas moram em apartamentos que formam condomínios, que localizam-se em ruas, que estão em cidades. Os retângulos são as entidades, os losangos são os relacionamentos, tá? Daí os relacionamentos eles possuem cardinalidade. Primeiro, possuem condicionalidade, né? Antes de falar de cardinalidade, tá? A condicionalidade eles podem ser condicionais ou incondicionais. Condicionais é quando pode ou não acontecer o relacionamento. Incondicional, aquele relacionamento tem que existir, tá? Então, por exemplo, em termos de relacionamento condicional, né? Eu tenho aqui uma tabela homem e uma tabela mulher, tá? Pode ser que eu tenha um homem cadastrado nessa tabela que não tem relacionamento com nenhuma mulher. O cara é solteiro. E vice-versa. Pode ser que eu tenha uma mulher que esteja nessa tabela e não esteja relacionada com nenhum homem. Ela também é solteira. Existe o relacionamento entre as duas tabelas, tá? Um homem pode se relacionar com uma mulher pode se relacionar com um homem, mas não é obrigatório. É um relacionamento condicional. O incondicional, aí é mãe e filho, tá? Se eu cadastro uma mãe na tabela, cara, ela é mãe. Ela tem que ter pelo menos um filho, tá? E se eu cadastro um filho, cara, ele tem que ter uma mãe. Nesse caso aqui, o relacionamento é incondicional, tá? Colocou um registro, tem que ter um relacionamento, tá bom? Essa aqui é a representação gráfica, nós já vimos, né? Retângulos, entidades, losangos, relacionamentos. Daí nós temos o grau do relacionamento, que é a cardinalidade, uma palavra muito utilizada, você tem que ter em mente essa palavra, tá? Quando eu tenho duas tabelas, duas entidades, e elas se relacionam, o relacionamento pode ser de três tipos. E a notação é essa daqui, ó. 2 pontos 2 pontos n, 2 pontos m. O que significa isso? Um para um para muitos e muitos para muitos, tá? Então, no caso aqui de mãe e filho, qual é o relacionamento aqui? É de 1 para 1? Uma mãe só tem um filho? Não, né? Relacionamento de 1 para muitos, tá? Uma mãe pode ter de 1 a muitos filhos, beleza? 1 para muitos. Agora o relacionamento de 1 para 1, homem e mulher, no caso de marido e esposa, tá? Relacionamento de 1 para 1, um homem, marido só pode ter uma esposa só pode ter um marido. Relacionamento 1 para 1, pelo menos no Brasil, né? E muitos para muitos, aluno e disciplina. O aluno pode cursar várias disciplinas. Uma disciplina pode ser cursada por vários alunos, tá? Relacionamento muitos para muitos. Muito bem, daí nós temos aqui alguns exemplos, né? Que nós vamos colocando exemplos interessantes sobre essa questão das cardinalidades. Né? É legal que você dê uma olhada com mais calma nisso daí. Questão do valor nulo, né? O valor nulo é até um termo interessante, porque o nulo é a ausência de valor. Tá? Então falar valor nulo, né? Soa até esquisito, tá? O nulo seria a ausência de valor. Então no banco de dados aqui, ó, nós temos, por exemplo, aqui nessa tabela banco, né? Temos o ID, o código, o nome e a URL. E ali tem participa na comp, né? Perceba que aqui o código desse Selic é um código que não tem valor, né? Não, ele tem valor aqui, tá? É um valor em branco, ok? Se eu quiser que ele não tenha valor, aí, ó, eu seto ele para nulo, tá? Aqui é uma ausência de valor, ok? Esse é um conceito muito importante quando nós estamos trabalhando com banco de dados, tá? Isso aqui é diferente disso aqui, ó. Esse aqui, o valor está em branco, é um valor, tá? Esse aqui, qual é o valor dele? Não tem valor. Por isso mesmo que está chamado de nulo aqui, é chamado de nulo. Nulo é a ausência de valor, tá bom? Perfeito. Continuando aqui, relacionamentos entre múltiplas entidades. Pode acontecer no relacionamento muitos para muitos aqui, ó, aluno e disciplina, tá? Quando isso aqui acontece, esse losangozinho que é o relacionamento, ele vai virar uma tabela, tá bom? E essa tabela ela vai conter a chave
primária de aluno e a chave primária de disciplina, tá? Mas a gente vai ver isso daí na prática posteriormente, tá bom? Temos aqui alguns exemplos, esse exemplo aqui é interessante, ó. Temos professor, aluno e disciplina, que é exatamente esse caso aqui, ó. Professor, aluno e disciplina, tá? Se nós fôssemos colocar isso daqui com exemplo, como é que ficaria, ó? Ficaria assim. Eu tenho aqui o professor 12, que é o Carlos, tenho o aluno 120, que é o Pedrinho, tenho a disciplina D24, que é o cálculo 1, ó. As três tabelas são independentes, estão vendo? No entanto, elas se relacionam. Quando eu tenho um relacionamento de muitos para muitos, o que é que eu faço? O relacionamento ele vira uma outra tabela. Que nesse caso eu chamei de cursão aqui, né? Mas quando a gente criasse o banco de dados, ela teria um nome mais coerente, tá? Porque se a gente olhasse para o banco de dados e visse uma tabela chamada cursão, ia ficar meio estranho, né? Não, ela teria que ter um nome mais coerente. Aqui a gente chama de curso porque é uma questão ainda... estamos no nível conceitual, digamos assim, tá? Mas em curso eu posso ver o seguinte, ó, o professor 14 tem o aluno 120 e a disciplina D24. O que significa isso? O Pedro tem um aluno 120, que é o Pedrinho, que está fazendo a disciplina D24, que é o cálculo 1. Ainda na disciplina D24 eu tenho o 123 e o 122, que é o Joãozinho e a Mariazinha, ó, tá? Esses três alunos estão cursando cálculo com o professor Pedro, tá? Já na D27, ó, que é a disciplina MySQL, o 200 e o 122, que é o Joãozinho e a Carlinha, eles estão cursando essa disciplina cujo professor é o João. Já o D99 aqui, ó, tem dois, né? D99 é o Fortran, tá? 120 e 123, o Pedrinho e a Mariazinha, eles estão cursando essa disciplina cujo professor é a Joana. E finalmente tem o D66, que é o Física 2, quem está cursando é o Pedrinho, cujo professor é a Maria. Legal? Então aquele relacionamento aqui, ó, esse cara aqui, como é um relacionamento de muitos para muitos, tá? Ele vira uma tabela. Beleza? Perfeito. Relacionamento 1 para 1, curiosidade. Às vezes nós temos relacionamento 1 para 1, e aí a gente vai colocar a chave primária da tabela mãe aonde, né? Já que tipo esse é 1 e esse aqui é 1, tá? Você vai analisar qual dos dois lados do relacionamento pode evoluir para muitos no futuro, tá? Por exemplo, um pedido. Neste caso aqui só pode ter uma nota fiscal. E uma nota fiscal só pode ter um pedido. Perfeito, mas onde é que eu vou colocar a chave primária como chave estrangeira na outra tabela? Tá? Onde é que eu vou fazer isso daqui? Na tabela que futuramente possa evoluir para muitos. Um pedido pode ter várias notas fiscais. Então o ID do pedido vai ficar aqui na tabela nota fiscal. O código do pedido vai ficar na tabela nota fiscal, enfim. Qualquer que seja a chave primária de pedido, vai ficar na tabela nota fiscal, tá? Erros de interpretações, que também é interessante, ó. Esse exemplo aqui traz produto e estoque. Eu tenho o código do produto, a descrição e a unidade. E aí eu crio uma outra tabela chamada estoque só para colocar a quantidade em estoque. Daí eu pego o código de produto da tabela produto e ponho a quantidade em estoque. Não faz muito sentido isso daqui, tá? Na verdade, a tabela estoque nem deveria existir. A quantidade de estoque é apenas mais um atributo da entidade produto, tá? Então, aqui ficaria errado, né? Não tenho esse relacionamento 1 para 1. Na verdade, eu tenho apenas a tabela produto com o campo estoque dentro dela, tá? Neste caso. Pode existir um caso em que a tabela estoque exista com outros dados? Pode. Mas neste caso aqui específico, não. Isso aqui é um erro de interpretação, tá bom? Aqui falamos um pouco mais sobre agregação e cardinalidade, né? Questão de relacionamentos muitos para muitos, onde nós vamos ter aqui novamente o surgimento aqui de tabelas de meio de campo, tá? Vamos ver isso daqui mais na prática. Relacionamento entre fatos independentes, às vezes nós temos relacionamentos muitos para muitos e parece que eles são independentes, mas na verdade eles são dependentes, então vai ter mais uma tabelinha aqui no meio, tá bom? Então muitas vezes, como você observa aqui, a gente vai ver na prática, né? O relacionamento ele acaba virando tabela. E essa tabela, que de relacionamentos muitos para muitos, né, sempre vira uma tabela, ela vai armazenar as chaves primárias
das tabelas cujo relacionamento está acontecendo, tá bom? Perfeito. Essa então, esse é o pequeno resumo aqui dessa parte 2, né? Que seria aí, é um pré-requisito para o que a gente vai fazer mais na frente aqui na prática usando o Vicandes.